O ódio é um negócio onde você coloca o capital e outro leva os benefícios. Veja, eu aprendi isso da maneira mais difícil, com um dos meus projetos mais bonitos. Comecei do zero com o projeto de lançar e criar o Pocoyo. Coloquei meu dinheiro, meu tempo e minha alma em algo que todos diziam ser impossível. E, no entanto, quando nos tornamos o número um mundial, quando estávamos no topo, a inveja e a cobiça vieram contra mim. Um grupo de pessoas mentiu, caluniou e destruiu minha empresa porque queriam roubar meu filho de ficção. Mas não se contentaram com isso. Além disso, destruíram minha família, minha imagem e ficaram com todo o meu patrimônio. Imagine a pressão. Noites sem dormir, uma tensão que se corta no ar e um estresse que literalmente partiu meu corpo ao meio. E acabei na maca de um hospital com uma falência múltipla dos órgãos. Nunca vou esquecer o rosto do diretor médico quando ele se aproximou e me disse: tenho a obrigação legal de perguntar quais são suas últimas vontades, porque o normal é que no seu estado você não chegue até amanhã. Naquele momento, com o mal soprando na minha nuca, a verdade é que eu tive certeza. Respondi: olhe, senhor, minha última vontade é que me curem. Vocês serão capazes? Demorei 3 meses para sair do hospital. Saí vivo, mas saí cercado de ruínas. E nesse silêncio das ruínas, entendi a verdade mais amarga e necessária de todas. Se eu quisesse continuar vivendo, se eu quisesse recomeçar, tinha que perdoar. Mas acontece que perdoar não é nada fácil. Na verdade, é muito difícil. E isso é algo que posso te contar? Eu que senti o mal de perto, tentando me arrastar para o abismo. Veja, eu sou um homem que tem fé e uma educação cristã, sim, mas quando te roubaram até o nome, palavras bonitas não bastam. Muitas vezes, a fé pessoal não tem a solidez que deveria, e isso é, certamente, por falta de oração e de confiança em Deus. Mas é que a escuridão te cerca por todos os lados. Mas eu tinha certeza de que queria sair daquela situação. E eu disse ao chefe médico do hospital: cure-me. E a Deus, em quem acredito profundamente, eu pedia todos os dias. Então comecei a estudar meu corpo como um engenheiro estuda uma máquina que está prestes a explodir. E foi aí que a luz se acendeu. Entre outras coisas, pesquisei os ensinamentos de Nikola Tesla. Ele realmente mudou o paradigma de como entender o corpo humano. E nos ensinou que se você quer entender o universo, precisa pensar em energia, frequência e vibração. E ao estudá-lo, cheguei à conclusão de que, de fato, somos eletricidade, que cada célula do nosso corpo tem uma voltagem e que o rancor, se você permite que habite dentro de você, se transforma em um curto-circuito que queima dia após dia seus fios internos. Perdoar não é um ato de santidade, na verdade é um ato de soberania técnica. Ou seja, você decide que não vai permitir que o ruído e a frequência de ódio dos outros continuem queimando seus próprios circuitos. Quando você entende o valor do perdão do ponto de vista da biofísica, ele deixa de ser um milagre. E deixa de ser algo difícil de alcançar, porque se torna puro bom senso, com um único objetivo: proteger sua voltagem vital. Mas veja, também te confesso que nesse caminho nem sempre podemos caminhar sozinhos. Às vezes precisamos de alguém que seja a nossa fortaleza, que sirva como esse lugar seguro, onde passar as noites de tempestade enquanto ela passa, alguém que te escute, que te aconselhe a partir de uma paz que você ainda não tem. E eu tive a enorme sorte de encontrar alguém assim. E veja, o mais curioso é que eu nem sequer procurei por isso. Ele veio me procurar.
Anjos também existem neste mundo e às vezes caminham ao nosso lado e aparecem justamente quando o sistema está prestes a colapsar, e fazem isso para nos lembrar que a luz continua acesa. Nunca terei tempo suficiente para agradecer pela sua ajuda e seu apoio. E ele fez isso comigo de uma maneira absolutamente magistral e desinteressada. E eu espero poder te servir hoje, mesmo que seja apenas contribuindo com um pequeno grão de areia para te ajudar. Mas agora vou te dizer uma coisa diferente e peço que, por favor, me escute com atenção. Veja, se você decide não perdoar, não está simplesmente guardando uma má lembrança. O que você está fazendo sem perceber é apertar o botão da sua própria morte celular, porque seu corpo é uma rede de sinais. E o que são, afinal, o ódio profundo ou o rancor persistente para o seu próprio corpo? Veja bem, eles funcionam como um sinal de alarme constante que simplesmente nunca se apaga. Se você vive com rancor e sem perdoar, mantém sua amígdala em um estado de incêndio elétrico constante. E a amígdala é aquele pequeno radar que gerencia o medo nas profundezas do seu cérebro. Se você não desliga para a amígdala, o inimigo continua na sala. Se eu não tivesse perdoado o roubo do meu patrimônio ou as calúnias, a mim e à minha família, tudo isso ainda estaria acontecendo agora mesmo na minha vida. E isso que estou te contando, não entenda como uma metáfora poética. Não. Uma amígdala em chamas obriga seu corpo a fabricar proteína C reativa. Veja, não se prenda ao nome, preste atenção ao que essa proteína faz. Essa proteína é a mensageira da guerra. No seu corpo, é o sinal químico que avisa a todos os seus órgãos que eles estão sob ataque. É como a fumaça que denuncia que há um incêndio de inflamação te destruindo por dentro. E sabe o que é mais grave? É que esse incêndio chega até os telômeros. Não sei se você se lembra desses capuchinhos, aqueles capuchões, desculpe, dos quais falei no meu vídeo sobre como nossa mente é uma mente anti-idade. Pois bem, os telômeros são esses protetores do seu DNA que basicamente determinam quanto tempo você vai viver. E acontece que o ódio crônico ou o rancor mantido são ácidos corrosivos que derretem seus telômeros. Literalmente, quando você odeia, está se fazendo ficar velho a uma velocidade assustadora. Você está se matando muito mais rápido do que qualquer inimigo externo poderia te matar. E pense bem, porque estou falando de um ácido que corrói o recipiente que o contém. E agora talvez você se pergunte, e qual é esse recipiente? Esse recipiente é você. Você mesmo está se destruindo por não saber ou por não querer cortar a corrente. Por isso convido vocês a analisarem essa situação sob outra perspectiva. Lei de Joule. Eu falei dela recentemente em outro vídeo meu, mas caso você não se lembre ou não tenha conseguido assistir ao vídeo, vou resumir para você. Essa lei explica que quando uma corrente elétrica passa por um material e encontra resistência, essa energia é inevitavelmente transformada em calor. Agora imagine o que isso causa a um sistema, tão delicado quanto o seu, o meu ou o de qualquer outro ser humano. Se o seu corpo é um semicondutor líquido e ele é o ódio ou o rancor, são verdadeiros óxidos na sua rede. Eles geram uma resistência brutal nessa rede, que nada mais é do que água e fios. Essa resistência, por sua vez, gera calor. E esse calor gera inflamação. Mais uma vez, uma reação que está te destruindo. E há mais realidades que você deve conhecer e entender. O coração e o cérebro dos outros emitem ondas eletromagnéticas que são muito reais. Quando alguém te odeia, emite um sinal portador de baixa frequência. E se você mantém o rancor, você se torna um receptor sintonizado nessa mesma frequência.
Ou seja, sem perceber, você está absorvendo a energia corrupta dessa pessoa e permitindo que a escuridão dela intoxique sua rede elétrica. E isso que acabei de te dizer não é uma metáfora, é pura ciência. Veja, o bioeletromagnetismo demonstrou que o coração é o gerador elétrico mais potente do seu corpo. Seu campo magnético é até 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro e, na verdade, pode ser detectado a vários metros de distância. Quando alguém te odeia, a variabilidade da frequência cardíaca dessa pessoa se torna incoerente. Ela emite um ruído elétrico desordenado. É algo como uma frequência de choque. E se você mantém o ódio ou o rancor, entra no que na física chamamos de ressonância por arrasto. Você se sintoniza voluntariamente com o ruído dele. E, em nível biológico, esse estado de alerta constante dispara o cortisol, que, por sua vez, inunda seu sistema de radicais livres. E esses radicais são os que, literalmente, oxidam suas membranas celulares e suas conexões neurais, degradando a pureza da sua própria condução elétrica. No fim, e como eu te dizia, se você permanece sem perdoar, está permitindo que um sinal externo de baixa qualidade queime o seu próprio hardware. Você precisa reagir. E veja, o perdão não é apenas se sentir bem, mas sim um reparo necessário para os seus circuitos. E isso, com certeza, você deve estar se perguntando: o que isso quer dizer? Pois é muito simples. O perdão é um verdadeiro isolamento galvânico. Além de ser um alívio profundo para o seu corpo e para a sua alma, é, acima de tudo, a execução do comando de engenharia que ordena ao seu sistema: pare de receber esse sinal, corte-o. E para que você entenda de uma forma simples, o isolamento galvânico ocorre quando separamos fisicamente dois circuitos, para que não haja um caminho direto pelo qual a corrente possa passar. É isso. E é como se fosse colocar uma barreira intransponível. A informação pode estar ali, mas o dano ou a sobretensão de um lado não podem passar para o outro porque não há um fio que os conecte. Pois bem, ao perdoar, o que você faz é instalar esse isolante na sua própria rede. Você decide que mesmo que o outro imita seu ruído, o seu sistema já não tem uma ponte física pela qual essa toxicidade possa entrar e queimar seus circuitos. É você quem corta a conexão pela raiz, para proteger a sua própria vida. E nisso há algo que eu acho muito importante que você tenha. Veja bem, tudo o que estou te dizendo, você não precisa fazer por eles, você precisa fazer por você. Você é quem decide que seu organismo já não pode ser por mais tempo um verdadeiro depósito para as ondas dos outros. Ao perdoar, o que você faz é conseguir romper essa má condutividade e o sinal do outro pode continuar ali, do lado de fora, mas já não tem um cabo pelo qual possa entrar nos seus circuitos. E aqui, veja, há algo mais que eu não posso deixar de fora deste vídeo e que talvez seja o mais difícil de tudo. Acontece que você também precisa aprender a perdoar a si mesmo. À medida que a vida avança e você pensa que as oportunidades que tem pela frente provavelmente serão mais escassas, tendemos a revisitar nossos erros. E se o isolamento galvânico nos protege do ruído externo, acontece que o perdão a si mesmo é o que interrompe a auto-oscilação do sistema, que é esse ciclo em que o processador superaquece, tentando resolver um erro do passado que, no entanto, já não pode ser mudado muitas vezes, mesmo que a tempestade já tenha passado há muito tempo. Tendemos a revisitar os pequenos e os grandes erros da nossa vida e fazemos com que nosso sistema entre em um ciclo infinito de autocrítica. Veja, eu dizia para mim mesmo, mas como pude ser tão ingênuo? Por que confiei nessas pessoas? Ou então me perguntava, por que não protegi melhor meu patrimônio? E com certeza você também tem outras coisas das quais se arrepende ou até mesmo pelas quais pode se sentir culpado. Pois bem, ouça-me bem,
Quando isso acontece, esse diálogo interno se transforma numa interferência que você mesmo emite e que acaba consumindo sua bateria sem descanso, dia e noite. É um processo de autodestruição elétrica. Você não pode punir o seu eu do passado com o conhecimento que você tem hoje. Do ponto de vista da biofísica, isso é uma injustiça técnica que, ainda por cima, bloqueia sua reparação celular e desgasta seus telômeros, assim como aquele ódio que vem de fora. Você também precisa aprender a se perdoar. Essa é a melhor forma de recuperar o controle sobre o seu software. Veja, isso é aceitar que você agiu da melhor forma possível com a informação que tinha naquele momento e que, além disso, fez isso com as melhores intenções. Ninguém normalmente busca se autodestruir ou destruir as pessoas que ama. Quando você fizer esse reset interno, deixará de ser seu próprio juiz para voltar a ser, de uma vez por todas, o engenheiro-chefe. Preocupado e interessado na regeneração, no equilíbrio interior e, acima de tudo, em uma melhor longevidade. Já não se trata de sentir culpa, mas de voltar ao posto de comando para que sua máquina não pare. E aqui está a minha proposta para você, diante de uma situação como a que estou comentando. Primeiro, é importante que você encare a situação como um problema, mas como um problema que não é insolúvel, e sim algo que você pode resolver e que deve se dedicar a resolver. E aqui eu te convido a encarar isso como uma ação para recuperar a soberania sobre a sua própria máquina, como te disse antes. Eu sei que não é fácil, você sabe disso, nós dois sabemos, mas também sabemos que é possível. E aqui, para conseguir isso, recomendo que você execute estes 3 comandos concretos. Primeiro, elabore dentro de si um diagnóstico de fuga. Identifique a quem ou a que parte do seu próprio passado você está permitindo que consuma sua energia. E às vezes o ladrão da energia não está fora, mas sim é aquele juiz interno que você carrega e que às vezes não te dá trégua. Pergunte a si mesmo, para quem estou hoje dando meus elétrons? E depois vamos ao segundo ponto. Provoque um corte de fornecimento. Veja, o perdão não é reconciliação. Você não precisa ver essa pessoa. O perdão é uma desconexão elétrica. E aqui, execute uma ação. Remova o código dela do seu próprio software, incluindo aquele código de culpa que você mesmo tem executado em loop. E quando você fizer isso, o seu sistema, vai parar de consumir seus recursos em guerras que, na verdade, já terminaram há muito tempo. E em terceiro lugar, inicie um reset térmico. Veja, o rancor e a autocrítica mantêm dentro de você um verdadeiro incêndio químico. Use o grounding, ou seja, use o contato com a terra ou com água fria para acalmar o seu sistema. Essas são estratégias que já apresentei em vídeos anteriores e ambas vão ajudar a sua biologia a descarregar para a Terra esse excesso de carga eletromagnética que, sem perceber, você acumulou dentro de si, tanto pelo dano causado por outros quanto pelo dano que você mesmo se provoca. E veja, caso seja difícil para você, então, aqui está outra ação diferente. Escreva. Escrever é um processo de transdução de sinais. Ao transferir a dor e também a sua própria culpa da sua mente para o papel, o que você está fazendo é transferir uma carga elétrica de alta intensidade dos seus circuitos neurais e convertê-la em uma matéria física externa. É algo como instalar um dissipador de calor em um processador que está prestes a queimar, permitindo que a tensão saia do seu sistema biológico para que o seu software mental pare de processar esse loop infinito de dor. E finalmente possa entrar em um estado de repouso e reparação. Escreva. Reserve um tempo para escrever. E você verá como isso vai te ajudar. Eu também fiz isso. E realmente me ajudou a perdoar. E acima de tudo me ajudou a me perdoar e a eliminar todo aquele ciclo de dor.
Ao fazer isso, recuperei a energia no meu dia a dia. E com ela, a paz, a alegria e a força para voltar a criar, para voltar a amar. E, entre outras coisas, para estar aqui hoje, gravando este vídeo para você, o perdão total, para fora e para dentro, me abriu a porta para uma longevidade que os médicos achavam que eu nunca teria. Você quer ter uma vida melhor? Você quer viver com saúde? Você quer ser capaz de recuperar sua capacidade de amar com entusiasmo, de aproveitar um amanhecer? Ou do crescimento e do desenvolvimento dessas pessoas que você ama? Não deixe que ninguém gerencie sua energia, nem mesmo o seu eu do passado. Não permita que o passado se torne um parasita do seu presente. Você é o verdadeiro guardião da sua própria biografia. Assuma o controle, recupere sua energia, recupere sua paz, recupere sua vida. E mais uma coisa, se você não está sofrendo com essa situação, mas conhece alguém que possa estar, seja para ele ou para ela o anjo de que precisa. Às vezes a vida te dá a oportunidade de ajudar alguém a perdoar ou a se perdoar. Não desperdice essa oportunidade. Lembre-o de que seu sistema ainda tem conserto e que sua soberania biográfica está a apenas um comando de distância. Se você se tornar esse apoio, o anjo que essa pessoa precisa naquele momento, acontece que você mesmo fará com que qualquer tipo de perdão seja para você muito mais fácil de executar, porque você estará recorrendo a uma realidade biofísica, a ressonância. Quando ajudamos alguém a diminuir seu ruído interno, nosso próprio sistema entra em coerência. Ajudar a consertar a máquina do outro, na verdade, é a melhor forma de calibrar a sua própria. É como se fosse uma recompensa biológica imediata que faz com que sua própria máquina funcione melhor. Então siga em frente. E não permita que nada, nem ninguém te pare sempre em frente. E você já sabe, te leio nos comentários.